I have a dream. Trabalhadores do Brasil. But their time is up. Pedaço de terra fácil para ele trabalhar. Yes, we can. We shall never surrender. Mediante la lucha revolucionaria. Ici, nous occupons la Sorbonne. Peace transcends reason. One small step for man. Declaro promulgada. Olá! Você está bem? Você está feliz? Espero e desejo que sim. Seja muito bem-vindo ao UEL, o vestibular da Universidade Estadual de Londrina, que será aplicado no dia 21 de outubro, um domingo, das 14 às 18 horas. Serão 60 questões distribuídas por 9 matérias. Portanto, estima-se aí, em torno de 6 questões por área e mais uma outra interdisciplinar. Em 4 horas de prova, portanto, você terá 4 minutos por questão. A prova da UEL é uma prova num formato que escapa um pouco aos tradicionais vestibulares paulistas, como o FUVEST, Unesp, Unicamp, e também diverge um pouco do Enem. A prova da UEL ela se aproxima mais àquilo que visualizamos na UNB, por exemplo. E a prova da UEL ela tem uma característica bem interessante, ela é temática. Então, desde 2013, um levantamento rápido, os temas das provas, ou seja, as questões de todas as áreas, elas recaem, elas se aplicam, elas se amparam em temas. Em 2013, o tema da prova foi transformações. Em 2014, cidades. 2015, origens. 2016, harmonia e caos. Em 2017, diversidade e cotidiano. E no último ano, 2018, vida e morte. Portanto, é uma proposta interessante, é uma proposta instigante, e eu acredito que muitos professores, alunos fiquem tentando, prever, imaginar qual pode ser o tema. Eu acredito, que temas muito abrangentes, como, por exemplo, meio ambiente, ecologia, tecnologia, as inovações, modernidade, são temas muito caros e que propiciam uma abordagem ampla pelas matérias, pelas questões. Bom, o site do vestibular da UEL, o COPS, é muito bem feito, tem uma grande disponibilidade de documentos, de provas anteriores, de gabaritos comentados. Portanto, fuce ali, dê uma procurada, faça provas de anos anteriores, se prepare, porque é uma prova específica. E mesmo nas áreas de artes, filosofia, sociologia, que muitos alunos negligenciam, aqui elas incidem de uma maneira realmente séria, de uma maneira conteudista. Bom, uma análise desde 2013 dos arquivos de provas da UEL nos permite observar que ela negligencia História da América. Somente 6 questões, perfazendo 9% somente. Há um predomínio óbvio de História do Brasil e História Geral. História Geral conta 53% das questões, 37% até hoje, e História do Brasil, 27 questões ou 38%. Partindo então de História Geral, há um predomínio de idade contemporânea. 41% das questões vêm dessa área, do pós-Revolução Francesa. Depois há também um percentual relevante de história antiga, 27%, e aí empatados Idade Média e Moderna, 16% cada, 6 questões cada uma. Em cima desses dados, em cima das tendências e também da frequência dos assuntos, o que eu considero que você possa estudar. De maneira inédita, eu acredito que possa aparecer alguma coisa sobre o Império Árabe Muçulmano, ali da Idade Média Oriental.
E como há muito não é cobrado, eu acredito que pode vir para vocês na prova absolutismo monárquico, até mesmo, né, pela proximidade, para não dizer, né, pela propriedade da filosofia, sobretudo Hobbes e Maquiavel no assunto, e também pode aparecer mercantilismo. Eu ainda considero por ineditismo, por nunca ter sido cobrado, que você estude reforma e contra-reforma. Também sempre, né, aquele tema que ninguém dá muita atenção, mas às vezes aparece, as revoluções inglesas. Notadamente a Bill of Rights, assinada, né, ao cabo da Revolução Gloriosa. Considero ainda muito, né, pela proximidade ou por ser propriamente filosofia, a questão do iluminismo. Lembrando, né, o iluminismo ele tem raízes inglesas e alcança o seu ápice na França. Revolução Industrial é uma tendência muito recorrente, né, justamente, né, pelo paralelo, pela irmandade à sociologia. Você deve estudar Revolução Francesa e um pouco de século XIX, muito a questão dos nacionalismos que impulsionaram as unificações e o reflexo delas, obviamente, no segundo reinado, né, um período de imigração bem intenso. Considero ainda que você deve se debruçar sobre a Primeira Guerra Mundial, e muito ali, né, nos antecedentes, na Belle Époque, e no período imediatamente posterior, muito também vinculado à questão das artes, né, a produção artística europeia no pré e no pós-Primeira Guerra, né, anterior eles exaltando a Belle Époque burguesa e posteriormente aquela decadência, desilusão, né, com a tragédia, né, com a carnificina promovida pela Primeira Guerra. Revolução Russa há muitos anos não é cobrada, então é possível também que você seja cobrado nisso. E crise de 29, totalitarismo. E aí eu acho interessante você conseguir traçar paralelos com o Brasil, né? Porque na crise de 29 ela consegue escancarar, né, os vínculos globais que já tinham se estabelecido, né, uma crise americana que impacta duramente um país da América do Sul e tem consequências também por toda a Europa. E aí o totalitarismo é muito em função da incapacidade de convivência, da intransigência, da intolerância, do autoritarismo, da autocracia, dos mecanismos de manipulação, de censura, de discriminação, de preconceito. E com certeza, né, estabelecer paralelos com o populismo e com a ascensão de Vargas no Brasil. De história do Brasil, veja, há um predomínio amplo de Brasil Colônia com 37%, seguido de República Velha com 19%, e ali depois já empatados o segundo reinado com a ditadura militar, né, cada um com 3 questões, 11%. Então, há sim, né, tendências na prova que você deve explorar. Ai, não tenho tempo, falta um mês! Vai para Brasil Colônia, fica ali na República Velha, dá uma olhadinha em ditadura e segundo reinado. Quase todas as provas, né, história do Brasil, vem mais por essas tendências. O detalhe aqui interessante é que a UEL ela não é tão devota do Getúlio Vargas, né, como muitas provas. O que você deve estudar com certeza, historiografia, museu, patrimônio, memória, identidade, a UEL vai te cobrar. Mas estude. Expansão marítima portuguesa, trace aí também paralelos, convergências com a literatura. Estude em Brasil Colônia, né, de maneira mais específicas, invasões francesas e holandesas, e vai lá para o Albert Eckhout, para o Franz Post da arte, tá? Fique atento a isso. Um pouco também a literatura dos viajantes, tá? Jean Delery, André TV. Estude mineração, importante, a questão também da urbanização, de uma maior mobilidade social, fique atento a isso. Pombal, Marquês de Pombal, tá? Uma
coisa ali meio déspota esclarecida, né? Terremoto de Lisboa, Pombal. E aí, pelo ineditismo, por nunca ter caído. Período joanino, estudo de missão artística francesa, a transferência da corte, né, a montagem daquela máquina burocrática, que muitos indicam, né, como os primórdios da estrutura corrupta da política brasileira. Primeiro reinado também pelo ineditismo, nunca caiu. Fique atento ao assassinato, né, o atentado contra o Líbero Badaró, a abdicação do Dom Pedro I. E chegando ali em segundo reinado, é importante que você domine o segundo reinado, porque desde 2015 não é cobrado e vai aparecer esse ano. Depois, República Velha novamente como uma tendência. É bem possível aparecer alguma coisa em torno de contestado, né, até mesmo pela região. Revolta da vacina com certeza é um tema muito caro, além da Semana de Arte Moderna. Eu não descartaria de maneira nenhuma também a greve de 17, ok? Era Vargas. Vargas pode cair por nunca ter caído. É sempre bom você dominá-lo. E o populismo da mesma maneira, tá? Mesmo Dutra, JK, Jânio Jango, o golpe ou a Revolução Militar de 64... todo o período da ditadura, e assinalo uma vez mais a redemocratização, a lei de anistia, quem sabe aparecer alguma coisa de lei Falcão, né, que às vezes surpreende um pouco o aluno, a própria lei de imprensa. Então acho importante também você ter uma ideia de diretas já, e no período, né, da Nova República, ter uma ideia clara sobre a Constituição Cidadã, né, que está em vigor, e também o movimento Caras Pintadas. Eu acho bem relevante a história do Brasil esse ano. História da América, historicamente negligenciada, né, são 6 questões ao todo, desde 2013, um pouco mais aí de América Latina, um pouquinho de pós-Segunda Guerra Mundial, mas nada assim muito intenso. É difícil selecionar algum assunto dentro de História da América em função desses ineditismos. Dentro daquilo que já foi cobrado alguma vez, pode aparecer para vocês aquela questão que o Tzvetan Todorov coloca, né, sobre o outro, a conquista da América. Eu acho que isso pode aparecer na relação com as pré-colombianas, né, a chegada dos espanhóis, a questão, né, das doenças, né, Armas, Germes e Aço. Eu olhei para cima porque esse livro está bem na minha frente ali, do Jared Diamond, né? Muito, muito bom. Eu acho que pode aparecer para vocês Independência das 13 Colônias. Fique atento com os Estados Unidos. E ali nos Estados Unidos, Guerra de Secessão. Fica atento que vai cair a questão do racismo, vai fazer a ponte com Martin Luther King. Fica atento com isso. E aí, obviamente, o período da Guerra Fria e também ali a década de 60, muito efervescente. Com certeza vai aparecer maio de 68, com certeza vai aparecer aquele período intenso, inclusive conjugando, né, com a passeata dos 100 mil no Brasil, em dezembro, o AI-5. Então fique muito atento com essa década de 60, que começa, né, com o atentado contra o Kennedy, termina com o homem pisando na lua e a eleição do Nixon, extremamente conservador, né? Ditaduras na América Latina, eu acho que pode aparecer também alguma coisa de Pinochet, tá? Depondo né? Massacrando o Palácio de la Moneda em 11 de setembro de 73, né? Quando o Salvador Allende acaba se matando. E eu acho também que pode aparecer para você algum tipo de libertação afroasiática. Fique muito atento à desobediência civil do Gandhi. E eu não excluiria, como aquela, assim, o asterisco, um Zapata, um Pancho Villa da Revolução Mexicana. Eu não descartaria, né? É algo assim muito saboroso, né? Muito sedutor da história, né? No ano da Revolução bolchevique, o Zapata ali no México também promovendo profundas transformações. Então essas são as minhas dicas de história. O que eu puder contribuir para o seu sucesso, para você alcançar o objetivo, você pode contar comigo, ok? Muito obrigado pela sua atenção e um grande abraço.